noite a todos, quanta alegria! Mais uma vez estamos nós reunidos, sim, eu aqui, você aí, para estudarmos a obra Revista Espírita. Eu aqui junto com a Espiritualidade Amiga e você aí também junto com a Espiritualidade Amiga. Hoje, exatamente 15 de fevereiro de 2020 e já iniciando o estudo da obra Revista Espírita, lembrando que o nosso estudo de hoje é da Revista Espírita, nós estamos em dezembro de 1859, tá bom? E nós estamos lendo a leitura da ata, né? Nós estamos lendo as atas. E a gente diz assim, poxa, tia, vai ficar lendo ata? Sim, gente, é para nós termos conhecimento de como eram as reuniões que Kardec realizava naquela época. Imagina, gente, olha só, nós estamos aqui em dezembro de 1859. Então, o bom de ler essa ata é que a gente tem uma breve noção de como eram, como transcorria as reuniões do professor Allan Kardec. Então, iniciando já o nosso trabalho, nós elevamos o nosso pensamento pedindo permissão ao nosso Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, para que eles possam, para que o nosso Senhor Jesus, através da espiritualidade amiga, que a espiritualidade amiga possa nos conduzir em mais esse trabalho. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler a ata de sexta-feira, 11 de novembro de 1859. Lembra que eles faziam sempre as reuniões na sexta-feira, tá? Era uma sessão geral. E tem uma nota aqui que no original, certamente por engano, em vez de 1859, consta o ano de 1854. Então, realmente, nós estamos em 1859, né? Vamos ver, leitura da ata. A apresentação do senhor Pierre D. Escultor em Paris, é apresentado como membro titular. Então, apresentação. Comunicações diversas que houveram. Primeira carta do senhor de T., contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado em que se encontram certos espíritos que duvidam da própria morte. Um dos fatos relatados oferece a particularidade de o espírito em questão ainda persistir nessa ilusão mais de 3 meses depois da morte. E aqui está escrito que este relato será publicado. Então, nós sabemos que há casos de espíritos que desencarnam, mas que não conseguem entender que estão desencarnados, ou seja, sem um corpo físico. Então, para eles ainda estão vivos porque eles conseguem se ver, se sentir. Então, eles ficam nesse estado, algumas vezes, de perturbação realmente, tá? Segundo, fatos curiosos de precisão referidos pelo senhor Van B.R. de Aya, de caráter pessoal. Ele jamais tinha ouvido falar dos espíritos e de suas comunicações quando, por acaso e inopinadamente, foi conduzido a uma reunião espírita em Dordrecht. Não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? As comunicações obtidas em sua presença o surpreenderam tanto mais quanto ele era estranho àquela cidade e desconhecido dos membros da dita reunião. Sobre ele, sua posição e sua família disseram-lhe uma porção de particularidade de que só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntado, como prova de identidade, se havia tido vários filhos, e respondeu: "Não sabes, meu filho, que tive 11 filhos?" E o Espírito a todos designou por seus nomes de batismo e pelas datas de nascimento. Então você vê que aí essa reunião tinha um médio, não só um médio, mas um médio de particularidades, que a gente vai estudar isso em Livro dos Médios, isso não é comum em todos os médios, ter médios para particularidade. Por isso que Kardec dizia, no Livro dos Médios, que para as evocações era necessário médios dotados de aptidões particulares.
de aptidões diferentes, entendeu? Porque não é todos os médios que têm a capacidade para fazer o que esse aqui está falando. Você imagina, ele fez a evocação da mãe dele, aí ele perguntou, porque ninguém conhecia ele, se já que era a mãe, né? Então, mas para confirmar, você teve outros filhos? Aí ela responde com uma pergunta interessante. Não sabes, meu filho, que eu tive 11 filhos? E para ficar mais claro ainda, o que ela fez foi dizendo os nomes de batismo e as datas. E não eram de 2, eram de 11. Então, ficou mais do que patente, né, comprovado que se tratava da própria mãe dele. E o Espírito a todos designou por seus nomes de batismo e pelas datas de nascimento. Desde então, esse senhor é um adepto fervoroso e sua filha, uma jovem de 14 anos, tornou-se excelente médio, cuja faculdade apresenta particularidades singulares. A maior parte do tempo escreve às avessas, de tal sorte que para ler o que ela obtém, faz-se necessário colocar as folhas diante de um espelho. Olha só, que é a que a gente chama de psicografia especular, né? Que é aquela que você só consegue ler se você colocar essa psicografia frente a um espelho, que aí você vai ler através do espelho. Interessante isso, né? Eles chamam de especular. Tá? E a filha dele tinha essa capacidade. Com muita frequência, a mesa de que se serve para escrever inclina-se diante dela como uma carteira e fica nessa posição de equilíbrio, sem nenhum apoio, até que ela acabe de escrever. Nossa, gente, olha. O senhor Van BR relata um outro fato curioso de precisão por um espírito que com ele se comunica espontaneamente com o nome de Dixer Lamer e que se enforcou no próprio local onde se dava a comunicação, em circunstância cuja exatidão foi verificada. Este relato também será publicado, bem como a evocação dele resultante. Olha que interessante, né? Estudos. Vamos ver agora a parte do estudo ainda dessa reunião. Primeiro, exame de pergunta feita pelo senhor Dete sobre a fonte de onde os espíritos extraem o seu vocabulário. Segundo, pergunta sobre a obsessão de certos médios. Terceiro, evocação de Michael François Ferreiro, que fez uma revelação a Luís XIV. Quarto, evocação de Dix Lamer, cuja história foi contada anteriormente, que é justamente esse aqui que cometeu o suicídio, né? Se enforcou no próprio local onde se dava a comunicação, no local que ele estava, imagina, né? Então, houve a evocação do senhor Dix. Quinto, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira pelo senhor R, assinada por Lamené. A segunda pelo senhor D, filho. O menino e o riacho, parábola assinada por São Basílio. E a terceira pela senhorita L.J., assinada por Orígenes. Sexto, a senhora J., médio desenhista, traça espontaneamente um grupo admirável assinado pelo espírito Lebrun. Todas as perguntas e comunicações acima serão publicadas. Então, a gente vai encontrar aí na revista de 1860 para frente. Vamos agora, sexta-feira, 18 de novembro de 1859. Nós fizemos a de 11 de novembro, vamos agora para a próxima sexta. Teve a leitura da ata, admissão do senhor Pierre D., apresentado na última sessão. Comunicações diversas tiveram, primeira, leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo senhor P., membro da sociedade, ditada pelo espírito de sua filha. Então, o médio era o senhor P. Segundo, detalhes sobre a senhorita Désirée Godou, residente em Hennebon, Morbihan, dotada de extraordinária faculdade mediadora. Ela passou por todas as fases da mediunidade. A princípio teve as mais estranhas manifestações físicas. Depois se tornou sucessivamente médio audiente, falante, vidente e escrevente. Nossa, ela tinha todas as faculdades, né? Hoje, todas as suas faculdades estão concentradas na cura das doenças, que ela trata a conselho dos espíritos. Opera curas que em outros tempos seriam consideradas miraculosas. Os espíritos anunciam que a sua faculdade se desenvolverá ainda mais.
ela começa a ver as doenças internas por um efeito de segunda vista, sem estar em sonambulismo. Uma notícia será publicada sobre esse admirável assunto, porque no caso do sonambulismo, a pessoa ela entra em transe, né? O sonambúlico ele entra em um transe e passa a enxergar com a visão. É um fenômeno anímico, na verdade. Ele mesmo passa a enxergar através desse que ele chama de médio sonambúlico. Isso está muito bem explicado na obra O Livro dos Médios, tá bom? Então, no Livro dos Médios, Kardec retrata justamente um caso de um jovem que, em transe sonambúlico, ele conseguia olhar para o corpo e dizer as doenças que estão naquele corpo, tá? Mas em estado sonambúlico. Não é nem o espírito que diz a ele vê, mas em estado sonambúlico. Estudos, vamos ver o que aconteceu nos estudos. Primeiro, perguntas sobre a faculdade da senhorita Désirée Godot. Segundo, evocação de Lametrie. Terceiro, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira pelo senhor R, então aqui a gente observa que na época de Kardec haviam comunicações espontâneas e ele diz simultâneas também, tá? 3, 4 pessoas, imagina, ao mesmo tempo dando comunicações, né? 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira pelo senhor R, assinada por São Vicente de Paula. A segunda pelo senhor Cole, assinada por Platão. A terceira pelo senhor D, filho, assinada por Lamennais. E a quarta pela senhorita H, assinada por Margarida, conhecida como Rainha Margot. Mas observe que isso aqui eram psicografia. Você diz assinada, assinada. Eram todos psicografia. Então ficava um ambiente tranquilo, tá? Eu já participei de reuniões fora de Manaus, fomos convidados, onde havia comunicações simultâneas de psicofonia. Nossa, eu achei assim bem desagradável, né? Então, eu acho assim, para que haja realmente o que o nosso Kardec chama de um ser coletivo, em se falando de psicofonia, o melhor é uma comunicação por vez. Vamos lá, 25 de novembro de 1859, agora é a sessão geral. Leitura da ata, teve comunicações diversas, o doutor Morren presenteia a sociedade com uma brochura intitulada Sistema Prático de Organização Agrícola. Embora estranha aos objetivos da sociedade, essa obra será encaminhada à biblioteca e serão mandados agradecimentos ao autor. Tudo eles anotavam, né, gente? Carta do Senhor de T, completando informações sobre visões e aparições por ele relatada na sessão de 11 de novembro. Carta do senhor Conde de R, membro titular, retido com sua casa por conta de uma indisposição, em que se coloca à disposição da sociedade para que esta faça com ele todas as experiências que julgar conveniente, relativas à evocação de pessoas vivas. Vamos agora para os estudos. Primeiro, teve evocação de Jardim, morto em Nevers, e que havia conservado os restos mortais de sua esposa no genuflexório, será publicada. Terceiro, evocação do senhor Conde de R. Essa evocação extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grandeza, clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Será publicado na revista de janeiro de 1860. Então, gente, vocês já estão vendo que esses boletins aqui no final já é aguçando para que nós já estejamos prontos para a revista de 1860. Quarto, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, a saber, a primeira de uma alma sofredora pela senhora B, a segunda do espírito de verdade pelo senhor R, olha lá o médio do espírito de verdade, quem era esse senhor R? E a terceira do apóstolo Paulo pelo senhor Cole. Essa comunicação é assinada em grego. Meu Deus! Que emoção, hein, gente? Imagina você saber que o Espírito de Verdade esteve ali, que o apóstolo Paulo esteve e que ainda assinou em grego. Maravilha! Gente,
anunciando uma série de comunicações que devem formar um conjunto. Olha que delícia a gente estudando a Revista Espírita de 1859, o boletim, a ata. Eu não sei vocês, mas eu já me sinto lá. A gente se sente, né, imaginando aquele ambiente delicioso. Então, meus amigos, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo e de oração. E a próxima semana, vamos falar sobre os convulsionários de Saint Medard. Tá? Esse material também ele está no livro dos Médios. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudo, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente com todos nós, né, se fazem presente, e que nós possamos, com a graça de Deus, estarmos aqui novamente a próxima semana. Um grande abraço dessa tia, o desejo de muita paz, para que possamos ter a paz do Cristo.